Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez e depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo agora de podermos meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos ao Pai iluminação do Teu Santo Espírito, compreensão da mesma, para que possamos, ó Pai, aprender e colocar em prática nossas vidas para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre o tema Homens Fortes, aprendendo como o homem deve liderar o seu lar e assim automaticamente dando conselhos também para as mulheres, como ajudarem seus maridos a serem bons líderes espirituais de seus lares. Nós vamos reler o texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, para ficarmos sempre lembrando do que o texto nos fala sobre o tema. Diz o seguinte, a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si, só trocar aqui. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, que Deus abençoe a sua santa palavra e nos dê sabedoria para aplicá-la em nossas vidas. Então, irmãos, nós já estudamos algumas vezes, versículo por versículo, nesse texto, entendendo que as mulheres devem ser submissas ao marido, o marido deve amar a mulher. E nós entendemos que a submissão não é escravidão e a liderança, quando diz que o marido é o cabeça da mulher, não é que ele é o ditador da casa, mas que ele é o responsável pelas decisões que são tomadas no seu lar. E por isso ele deve pedir a Deus sabedoria para desenvolver uma liderança amorosa para que todas as decisões tomadas na sua casa sejam de acordo com a vontade de Deus. Uma das grandes dificuldades que muitos casais enfrentam hoje é justamente isso. É o marido querer uma coisa e a mulher querer outra coisa. E aí começam as discussões, as brigas, as discórdias e às vezes dá até em separação. E depois perguntam, por que você separou? Não, porque não estava dando certo. Quando você vai ver o que é que não estava dando certo, às vezes não tem um adultério no meio, não tem assim uma violência doméstica, às vezes é só questão de respeito um pelo outro, no sentido de respeitar as decisões um do outro, respeitar a vontade um do outro, os desejos um do outro. E muitas separações acontecem hoje por conta disso. Então, irmãos, nós precisamos, como filhos de Deus, saber lidar com essa situação. Não vivermos brigando dentro de casa, discutindo por nada. Imagine por qualquer besteira, como nós costumamos falar. Temos que evitar toda e qualquer confusão e briga e discussão dentro do lar. Por isso que Deus estabeleceu dessa forma. O marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, e a mulher seja submissa ao marido como ao Senhor. Então, primeiramente, irmãos, nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus. O marido desenvolver um relacionamento com Deus para ele aprender como amar a esposa. Ele tem que amar a esposa
como ao Senhor. Assim como Cristo amou a igreja, não é assim? Assim como Cristo amou a igreja. Então, ele precisa entender como foi esse amor de Cristo para com a igreja. E ele vai entender isso estudando a palavra de Deus e aprendendo mais do Senhor. E aí ele poder desenvolver desse amor também para com a sua esposa. E a mulher, quando diz que ela tem que ser submissa ao marido como ao Senhor, ela tem que desenvolver primeiro o relacionamento com Deus, de submissão a Deus, para depois ela ser submissa ao marido. Antes de tudo, antes da mulher ser submissa ao marido, ela tem que ser submissa a Deus. Porque se ela não for submissa a Deus, ela não vai conseguir ser submissa ao marido. Então, por isso a importância do tema homens fortes. Porque nós, homens, precisamos ensinar a nossa esposa como amar ao Senhor, como ser submissa ao Senhor. Porque se ela for submissa ao Senhor, ela vai ser submissa ao marido. O nosso grande problema, homens, é porque às vezes nós acusamos muito a esposa e dizemos, olha, você tem que fazer isso, porque eu sou o cabeça, né? Eu sou o líder do lar, então você tem que ser submissa a mim. Cuidado, irmãos, porque quando nós partimos para esse lado, é como se nós estivéssemos querendo que a mulher nos enxergasse como superior a Cristo. Que ela tem que ser submissa a nós, certo? É bíblico isso. Mas, antes disso, ela tem que ser submissa a Deus. Então, nosso maior cuidado como marido para com a nossa esposa é ensinar ela a ser submissa a Deus. Porque se ela for submissa a Deus, ela vai ser submissa ao marido. Então, às vezes, nós fazemos esforços de maneira errada. É como abrir uma porta. Se você quiser abrir essa porta daqui para lá, você vai conseguir abrir? Até vai, mas é muito esforço. Então você está desperdiçando suas forças, está perdendo tempo, porque você vai ter que quebrar a porta para ela abrir daqui para lá. Você vai ter que estragar alguma coisa. E quando nós queremos forçar a esposa a ser submissa a nós na força bruta, nós podemos quebrá-la, estragar, danificar alguma coisa. Então não é assim, nós temos que ir no curso certo, no rumo certo. É mais fácil abrir essa porta de lá para cá. Então meu esforço vai ser mínimo, é o esforço natural de puxar a porta e abrir. Se nós ensinarmos a nossa esposa a ser submissa a Deus, o nosso esforço para ela ser submissa a nós vai ser o mínimo. Porque ela já vai aprender com Deus como ser submissa ao marido. Então, a responsabilidade do homem é muito grande, certo? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba ou destrói, não é assim? A mulher precisa ser sábia e o marido também. Às vezes o marido joga na cara da mulher esse versículo e acha que a sabedoria tem que vir só da parte dela. E não é não. Tem que vir da parte do marido também, porque ele é o responsável. Então precisamos, irmãos, pedir sabedoria a Deus, muita sabedoria, para desenvolver essa liderança que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, né? Onde as mulheres são mais independentes, no sentido que elas trabalham, elas têm a sua própria remuneração, e às vezes a mulher quer criar asas por conta disso, né? A cultura foi se desenvolvendo dessa forma, a mulher agora é independente, então ela não deve nada para o marido, né? Se não deu certo, o marido vá-se embora que eu consigo me sustentar sozinha. E essa não é a cultura bíblica. Cultura bíblica não, pode ser a do mundo, a que o mundo está ensinando. Mas a cultura bíblica é marido ame a sua esposa e esposa seja submissa ao marido. Não fala de dinheiro aqui nesse texto. Não fala de dinheiro. Então essa submissão, essa liderança, irmãos, não depende do dinheiro, de quanto se ganha. Porque o mundo tem ensinado que não, quem lidera é quem ganha mais. E quem tem que ser submisso é quem ganha menos. A Bíblia não fala nem de dinheiro nesse texto. Fala de liderança e a comparação é sempre Cristo, não é? Para quem deve amar, que é o marido, ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Quem é o padrão? Cristo. E aí a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Qual é o padrão de submissão? É assim como ela é submissa a Deus. Então Cristo é sempre o padrão, não é o dinheiro. Porque eu ganho mais eu tenho que liderar, porque eu ganho menos eu tenho que ser submisso. Não. Não fala de dinheiro.
é obediência a Deus. Marido, ame, seja o líder que Deus quer que você seja, e esposa, seja submissa. E pronto. Independente, irmãos, de salário, de quanto se ganha, que é uma das grandes confusões que tem se gerado hoje. E, infelizmente, até em algumas famílias cristãs. Tem confundido esses papéis por conta do dinheiro. Então, que Deus nos dê sabedoria para entender da maneira correta a ordenança do Senhor. Nós estamos aprendendo 7 tarefas de um líder familiar. A primeira delas é assumir a nossa responsabilidade. Nós, como homens, devemos assumir a nossa responsabilidade. Vimos o primeiro tópico que falava sobre fazer um inventário, fazer um levantamento no nosso lar, como é que está a situação da esposa e dos filhos. Precisamos conversar, dialogar com a esposa e com os filhos para saber como eles estão, principalmente espiritualmente. Não apenas nas necessidades físicas, mas muito mais na parte espiritual. Então, os homens, nós homens, devemos chegar para a nossa esposa e conversar com ela. Saber como é que está a situação espiritual dela. Depois de acertar tudo com a esposa, vamos para os filhos. E ainda é melhor se conversar com a esposa em particular sobre essa situação. Acertar os ponteiros, colocar os pingos nos is. E aí depois tiver tudo resolvido com a esposa, agora vamos para os filhos. Reúne os filhos e vamos saber como está a situação espiritual dos filhos. Porque às vezes nós nos preocupamos muito com a formação acadêmica dos filhos. Porque eu quero que ele seja um profissional de sucesso, eu quero que ele seja formado, eu quero que ele tenha um bom emprego, ou seja um empreendedor, uma pessoa de negócios, seja lá qual for o desejo que você tem para seus filhos. E às vezes os pais se preocupam mais com o bem-estar secular dos filhos, o bem-estar neste mundo, do que o bem-estar espiritual. Aí cuida muito, se esforça muito para dar o melhor estudo, a melhor instrução, preocupado com o futuro financeiro dos filhos. Ou estou enganado? Não é assim que os pais agem? A grande maioria age assim, preocupado com o futuro financeiro dos filhos. Não, porque quando eu morrer, ele tem que andar com as próprias pernas. Não é assim? Mas uma pequena parcela que se preocupa primeiro com o espiritual. Não, porque quando eu morrer, ele já tem que estar com a entrada no céu dele já acertada também. Poucos se preocupam, uma pequena parcela. Se preocupa mais com o bem-estar financeiro do que com o bem-estar espiritual dos filhos. E quem deve tomar a iniciativa de resolver a vida espiritual dos filhos? É o homem, porque ele é o cabeça do lar. Não é assim? E aí eu volto à fita e chamar a atenção das irmãs que têm lares incompletos. O marido não é salvo, não é um crente. Então, minha irmã, infelizmente você não vai poder esperar essa atitude da parte dele. Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Como é que você vai esperar que o seu marido, que não é crente, encaminhe o seu filho nos caminhos de Deus? Vai esperar por isso? Nesse caso, não. Você vai esperar, entre aspas, vamos dizer assim, se o seu marido for crente, você vai ajudar o seu marido a liderar os seus filhos nos caminhos de Deus, se ele for crente. Agora, se ele não for crente, não espere por ele, não. Encaminhe os seus filhos nos caminhos de Deus. Não pense assim, quando meu marido se converter, aí a coisa vai mudar. Aí nós vamos botar os meninos no eixo. Não, irmã, não espere por isso. Cuide logo, porque você não sabe quando seu marido vai se converter. Ou sabe? Deus já te disse o dia e a hora? Ele não diz, né? Então você não sabe o dia que seu marido vai se converter. Então cuide da vida espiritual dos seus filhos. Se o seu marido não é crente, ele não vai poder desenvolver uma liderança espiritual no seu lar. Então, de quem é essa responsabilidade de liderar os filhos espiritualmente? A esposa, né? Porque o marido não é crente. Não vai inventar, irmã, de liderar o seu marido na vida espiritual, não, viu? Não invente de fazer isso, porque você vai perder, certo? Por quê? Porque a Bíblia ensina que a mulher ganha o marido sem uma palavra. É só pelo procedimento dela. Então, dê um bom testemunho dentro de casa e deixe o Espírito Santo trabalhar na vida do seu marido. Mas dos filhos é diferente. O que é que Deus diz a respeito dos filhos? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele.
A criança tem que ensinar, mas o marido não, né? A mulher não vai ensinar o marido a andar nos caminhos de Deus, não. Certo? É o contrário. É o marido crente que ensina a mulher a andar nos caminhos de Deus. Mas se o marido for descrente, a irmã, infelizmente, não vai poder ensinar ele a andar nos caminhos de Deus, não. Porque você vai afastar eles. Eu conheço um caso que a mulher é crente e o marido é descrente. Ainda bebe umas pingas, né? Aí quando ele chega bêbado em casa, aí ela desce a lenda. Tá vendo? Você chega bêbado dessa forma, não dá certo. E aí quando ele se machuca, ele cai, né? Aí chega ralado em casa. Aí toma, de novo. Aí aconteceu um episódio uma vez que o marido caiu dentro de casa, dentro do banheiro, né? Aí ela desceu a lenha nele. Olha, tá vendo? Essas cachaças só dá nessas coisas. Eu tive a oportunidade de ouvir essa história, né? Sabe o que eu disse para a irmã? Você está errada. Eu disse a ela. Você faz isso, você diz isso com seu marido? Digo, você está errada. Porque a Bíblia não diz que você tem que fazer isso com seu marido, não. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido sem uma palavra. Como é que você quer ganhar seu marido desse jeito? Há quanto tempo você faz isso com seu marido? Você diz essas coisas com ele? Desde quando eu casei. É? Uhum. Ele se converteu? Não. Então a tática está errada, irmã. Abra os olhos. Enxergue a Bíblia. Não vá na sua própria vontade, não. No que deu vontade de falar, vou dizer, agora vou aproveitar, descascar ele, né? Faça isso não, você vai perder seu marido. Faça do jeito que Deus ensina. Use a receita bíblica para ganhar seu marido. Dê um bom testemunho. Mas o marido está me fazendo raiva, ó. Fique em silêncio. Servir a Deus. A servir a Deus. Sirva a Deus e deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. É assim que Deus ensinou. Quanto mais a mulher crente bate de frente com o marido descrente, e ainda mais mostrando, tá vendo? Tu tá errado, era para estar buscando a Deus. Jogando na cara dele, mais distante o marido descrente vai ficar de Deus, irmã. Abra os olhos. É Deus que ensina isso. Ganhe o seu marido sem uma palavra. Seu marido chegou bêbado em casa, as quedas, todo ralado, arranhado, não diga nada. Diga nada. Deixa ele lá, bêbado, arranhado, do jeito que tiver, e vá, se cuide dele. Ah, minha filha, passa aqui um negócio aqui, eu ganhei ralado. Vai, suas cachaças lá de novo. Vai perder o marido. Vem cá, meu amor, vem que eu vou cuidar de você. Cuide. É fácil? É não, irmãs. Não estou dizendo isso porque é fácil, não. Eu estou dizendo isso porque é o caminho certo. Hoje de manhã, quando nós falamos sobre servir a Deus, pela razão ou pela emoção? Pela razão. Se eu for pela emoção, se a irmã que tem um marido descrente que fica nessas situações for agir pela emoção, vai deixar ele lá, sentindo ardor dele, não quer nem saber, tanto que ele me faz raiva, né? Chega bêbado aqui ainda faz raiva, enchendo o saco. Não vai cuidar não, se for pela emoção. Mas pela razão você vai lembrar. Deus diz que eu ganho um marido sem uma palavra. É pelo procedimento. Então eu vou proceder como uma mulher cristã, uma filha de Deus. E aí você vai agir pela razão e vai ganhar seu marido para Cristo. Lembre-se do ensino bíblico. Não vá na onda das amiguinhas que dizem besta, mulher. Cuidado, né? Eu já vi casamentos serem destruídos por conta dessas amiguinhas, né? Que dão esse tipo de conselho. Deixa besta, vai cuidar da tua vida, deixa esse marido ir para lá, né? E acabam os casamentos. Então, irmãs, se você é filha de Deus, busque o conselho de Deus para conservar o seu casamento, para você conservar a sua família. Se você for buscar o conselho do mundo, vai destruir o seu lar. Então, preste bastante atenção nisso. E depois que o homem faz o inventário, faz o levantamento das coisas, então ele tem que tomar a iniciativa. Ele não é só, tá bom, então eu estou sabendo como é que está a história agora, né? Tá bom, você está sabendo, então toma a iniciativa agora das coisas. Você, homem, líder do lar, tem que assumir essa liderança. Saber o estado de sua família não é o suficiente para um líder. Um líder familiar precisa tomar a iniciativa. Embora você saiba onde está e aonde quer ir, o carro não se moverá até que alguém pise no acelerador. Então você já sabe a situação da sua família, como é que está, de maneira espiritual. Agora toma a iniciativa de consertar e corrigir esses erros.
Muitas famílias estão sendo dirigidas pelo ocupante do banco do passageiro, que é pela esposa, né? Ou às vezes pelos filhos. Pior ainda, né? Já viram isso? O lar tem que ser liderado pelo homem, que é o cabeça, porque foi Deus que instituiu assim. Quando é liderado pela esposa, já não é bom. É danado, vamos botar... Vai dar errado, né? Porque não é a maneira bíblica. Ah, irmão, mas lá em casa eu é que mando, né? Mas a mulher eu é que mando lá em casa e está dando certo. Você pensa que está dando certo, né? Você pensa. Mas poderia ser bem melhor se tivesse dentro da vontade de Deus. Certo? Então você está satisfeito com uma coisa. É como a gente acostuma com a comida ruim, né? Comida ruim, assim, alguém acha ruim, mas você acha uma delícia, né? Uma delícia. Alguém quer te dar algo melhor, assim, não quero nada. Só quero isso aqui mesmo, não é? Não vou contar alguns exemplos, não, que às vezes... Você está acostumado a comer aquilo, aí pronto, para ali é o céu. Para você, aquela comida é a comida do céu. Alguém quer te dar algo melhor, você não quer. Você não quer experimentar algo melhor. Assim é o lar liderado pela esposa. A esposa acha que não, está tudo bem, maravilha. Ó, o que eu falo lá em casa, o marido, ó, é pianinho, não diz nada. Então tá dando certo. Tá não, irmão. Você está comendo a comida ruim e não sabe. Você podia estar provando de algo muito melhor, de mais bênção de Deus, e não está sabendo, porque não quer aproveitar algo melhor, certo? Então, muito cuidado. O marido é o cabeça de seu lar, precisa assumir sua responsabilidade de dirigi-lo. Uma palavra valiosa no vocabulário de um iniciante é vamos. O marido, ele tem que usar muito essa palavra. Ele é quem toma a iniciativa. Vamos fazer isso. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Vamos para a igreja. O homem bíblico, ele tem que fazer isso. Ele tem que tomar a iniciativa, principalmente para as coisas espirituais. Se você observa também uma necessidade física no seu lar, você, homem, toma a iniciativa. Vamos fazer isso. Vou tentar dar um exemplo prático. Vamos supor que você está observando que o seu filho está precisando de um calçado novo. Não espere a esposa ir lá tomar a iniciativa de comprar, não. Diga, minha filha, vamos comprar um calçado para o nosso filho, que eu estou vendo que ele está precisando. Tome a iniciativa. Desde as coisas espirituais, em primeiro lugar, até as outras necessidades que a família pode ter, certo? Então, se você, homem, está ouvindo mais essa palavra, vamos, do que dizendo, está errado. O papel está invertido. Porque alguém está te conduzindo. Ou a esposa, ou às vezes os filhos. E aí é o desastre maior, né? Quando os filhos é quem estão liderando. Vamos, papai, fazer isso. Ah, tá bom, né? O bichinho quer, né? Cuidado, viu? Cuidado. Nós presenciamos, às vezes, cenas que nós é quem ficamos com vergonha. Lá na nossa lojinha, né? Na Bomboniere. As crianças chegam, às vezes, aí os pais perguntam, o que é que você quer comer? Aí a criança fica, eu quero esse. A criança está dizendo, né? Vamos comprar isso. Aí o pai ou a mãe pega. Quando vai passar no caixa, às vezes a criança, não quero esse daí não. Eu quero esse. Aí lá o coitado do pai volta lá e pega. Quando chega no caixa, aí, não, eu quero esse daí não. Eu quero esse. E fica fazendo hora da cara dos pais. A gente vê isso lá de vez em quando. Dá certo uma família desse jeito? Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Então o marido tem que começar a ensinar isso logo em casa. Diálogo primeiro. Primeiro você conversa com a esposa, conversa com os filhos. Olha, minha filha, é o seguinte. Nós vamos fazer assim. Quando nós saímos de casa, nós vamos decidir o que é que o nosso filho vai comer. Não é ele que vai decidir o que quer comer, não. E isso já tem que começar em casa. Se você põe uma comida para o seu filho lá, na sua casa, e o seu filho bota boneco para comer, não, isso eu não quero não gosto disso não, e você, tá bom. Está começando a perdição aí, viu? Ele já está ficando banqueiro. E não é assim que se educa um filho. Penso eu, não sou pai, né? Mas eu recebi um tipo de educação que eu aprendi dessa forma. O que é que eu tenho que comer? O que está na mesa. E é sem fazer careta e sem achar ruim. Eu fui educado dessa forma. Então, acredito que fui educado da maneira correta, pelo menos para mim. Porque ou eu não boto banca para comer. Botou uma cor na mesa, eu
como. Só tem uma coisa que eu não consigo, é que eu não consigo comer, é gordura. Se você botar um pedaço de gordura assim, eu não consigo. Não é porque eu sou fresco, não, é porque eu boto na boca e eu mastigo, vira aquela baba e eu não consigo engolir. Me dá tipo uma gastura, não sei o que é não. É o que eu não consigo comer. Mas botou o resto lá, o arroz. Ah, rapaz, vamos comer lá embora. O que é? Arroz, bora. Chega lá, só tiver ovo, bora. Só farinha, vamos. Rapaz, lá em casa só come verdura, bora. Não tem isso não. Porque eu fui educado desde pequeno desse jeito. Tem que comer do que tem na mesa. Que tem uma coisa, não é para destruir não. Se é para comer, para encher o bucho, pode comer para estourar. Agora, para jogar no mato, não. Então a gente já tinha que aprender também isso. A botar no prato a quantidade que vai comer, que é para não destruir. Eu me acostumei tanto com isso que quando eu vejo alguma pessoa deixando o resto de comida no prato, me dá uma agonia, né? E foi a educação que a gente recebeu desde pequeno. Porque a instrução, tanta gente necessitada, precisando de comida, e a gente instruindo, jogando no mato. Não dá para os porcos. Irmãos, comida, né? De ser humano. Estou dizendo que você não dê para os porcos, não. Você vai perder, dê para os porcos. Mas tenha mais um zelo, né? Um cuidado. Você vai estar instruindo, jogando para os porcos, coma tudo. Ou então faça só aquilo que dá para comer. Né? Para não estar instruindo comida. É instruição, não se pode fazer isso. O próprio Senhor Jesus deu exemplo. Quando ele alimentou a multidão, foi o que ele disse. Dá o resto para os porcos. Foi? Ajuntai, para que nada se perca. Que nada se perca. Ele deu o exemplo ali, que se tem a comer ou sobrou, guarda, que é para não se perder. E tem que saber aproveitar as coisas, certo? Não está instruindo, não, jogando as coisas no mato. Não. Então, o marido tem que aprender a tomar essa iniciativa. Se ele vê algo errado, tanto na área espiritual, quanto na área material, quanto na área de instrução, de educação, ele é quem tem que tomar a iniciativa. Vamos. Às vezes, irmãos, tem alguns problemas, é aí onde eu falo sempre. Irmã, ajude o seu esposo a ser o líder. É para isso que você foi feita, para ser uma auxiliadora. Você não foi feita para tomar a frente, não. Você foi feita para auxiliar. Porque às vezes tem homens que não receberam uma educação desde criança, uma instrução, de acordo com o que a esposa esperava ser liderada. E às vezes é um homem que não é tão dedicado às coisas de Deus. Então também não aprende a instrução bíblica. Aí você, irmã, que é mais espiritual, que está mais próximo de Deus, não tome a frente, não. Ajude seu esposo a ser o líder. Como é que você ajuda o seu esposo a ser o líder? Não diga, vamos. Não. Você começa por ali, né? Como quem não quer nada. Eu estou com tanta vontade de ir à igreja hoje. Né? Para ver se o marido diz, pois vamos. Ah, vamos. Mas você não vai chegar assim de, ei, vamos para a igreja hoje. Aí o marido está meio mole, né? Pai, acho que eu não vou. Como é que pode? Né? Você não quer ir para a igreja? Tem uma vergonha. E acabou com tudo. Certo? É fácil de conta quem não quer nada, né? Estou com tanta vontade de ir para a igreja. E aí o marido até vai ficar. Pois vamos. Ou então, pois minha filha, vá, né? Hoje eu não estou muito afim de ir. Que já está errado. O marido é quem tem que tomar a frente, né? Mas às vezes seu marido não tem essa iniciativa. Não vá estar jogando pedra nele, você vai só piorar as coisas. Ajude ele a tomar as decisões, tomar a iniciativa, certo? O marido também tem que aprender que ele precisa buscar auxílio. Ele tem que entender que ele não é o sabedor de todas as coisas. Ele tem que ter a humildade de ouvir tanto a esposa quanto os filhos. Olha que interessante. A gente vai pensar assim, irmão, agora eu não entendi, foi nada, né? O senhor disse que a mulher não pode dizer o vamos. E muito pior os filhos. E aí agora você está dizendo que o marido tem que ouvir a mulher, os filhos? Não entendi nada. Calma que eu vou tentar explicar, certo? Quando eu disse que a mulher não pode dizer o vamos, e muito pior os filhos, é no sentido de que eles não podem tomar as decisões finais do lar. Eles não podem liderar a casa, nem a mulher nem os filhos. Quem tem que liderar é o marido. Quando eu falo que o marido tem que ouvir a esposa e ouvir os filhos, é para abrir a mente do marido para coisas que ele não está vendo. Porque às vezes você vai tomar uma decisão de uma coisa que a mulher tem mais experiência do que você. Vou tentar dar um exemplo. Quando é para comprar um presente para alguém, lá em casa, por exemplo, aí minha filha, veja aí o que é melhor. Quando ela vai me perguntar, eu não sei.
Porque eu não tenho esse costume de estar comprando presente para as pessoas. Então a minha esposa, ela tem mais experiência nisso, de saber o que é que as pessoas gostam, o que é que a pessoa que vai ser presenteada gosta, o que seria melhor, e às vezes a gente combina. Quando é para algum familiar meu, aí eu já conheço o meu familiar, já sei o que seria melhor, e aí a gente combina e tal, aí tá, meu filho, então vá, compre isso. A gente toma a decisão. E conversa com a esposa para dialogar com ela e chegar num consenso. É uma área que ela é muito conhecedora. Então não vou desprezar, não, porque eu é que mando, o negócio que ia estar dando pitaco aqui nos presentes, rapaz, você conversa. Isso é besteira, irmãos. Tem que ouvir mesmo. Meu filho, estou pensando em dar um presente para uma pessoa fulano de tal. O que é que você acha? Daria certo? Conversa com a esposa, escuta. Né? Já pensou se você quer dar um presente para um amigo do seu filho? Quem é a melhor pessoa que você vai perguntar do que é que o amigo dele gosta? O filho, não é não? Teu filho é quem conhece o amigo dele. Então tu vai perguntar, ei, o que é que o teu amiguinho gosta lá? Ó, escute o filho. Estou dando um exemplo aqui, irmão, para tentar ficar mais claro. Mas tem muitas outras áreas da vida que a gente precisa ouvir. Senta com a família, conta os planos, os projetos, e escuta a ideia deles, tanto da esposa como dos filhos. E aí você, marido, é quem toma a decisão final. E a família tem que acatar a decisão. A mulher ser submissa, e se os filhos quiserem achar ruim, aí os dois, pai e mãe, dizem, opa, peraí, não. Papai decidiu, tá tudo resolvido. E a esposa tem que apoiar. Não é ficar, e depois para os filhos, né? Aí a esposa dizia assim, olha, você está vendo como teu pai é ignorante? A gente deu a ideia e ele não acatou o que a gente disse. Eita, mas teu pai é demais, né? Aí, irmão, você está estragando seus filhos. Está jogando seus filhos contra o pai. Então, se os seus filhos quisessem se levantar contra os pais, contra o seu marido, não deixe. Esposa, não deixe. Opa, não, é seu pai, respeite. Viu? Tomou a decisão, ó, está tomada, acabou a história. A palavra final é a dele, pronto. E vamos acatar a decisão. É assim que a mulher sábia edifica a sua casa. Um dos detalhes que é nunca jogar os filhos contra o pai. Nunca. A mulher não pode fazer isso, porque ela vai acabar destruindo a casa dela. Então, irmãos, um outro ponto que também o líder do lar tem que ter é tomar a decisão, como eu já falei. Né? Ele tem que fazer o levantamento das coisas, como está a situação espiritual e material da família. Ele tem que tomar a iniciativa de sanar esses problemas, de resolver esses problemas, tem que partir do homem. E ele tem que, às vezes, ouvir a família, a mulher, os filhos, para ajudar a tomar a decisão. E depois ele tem que tomar a decisão. Ele é quem tem que dar a palavra final. Não é ficar, ouvir, mulher, decide aí o que é que tu faz. Não, você é o líder. Então decida. E aí você pode pensar assim, às vezes tem homem que é indeciso, né? Às vezes mais indeciso do que a mulher. Aí fica, irmão, mas é porque lá em casa eu sou indeciso demais. A mulher é melhor decidir as coisas porque ela é despachada, pá, bufo, né? Mas, irmão, não tá certo. Se você ficar deixando sua mulher tomar decisões, você vai dar um fardo para ela muito grande, uma responsabilidade muito grande para ela. Ela pode se frustrar quando der errado. E a mulher não foi feita com essa estrutura, né? O homem já foi feito para isso. Deu errado, não tem problema. O homem levanta a cabeça e continua. Já a mulher ela é mais emotiva, a parte mais frágil. Ela às vezes vai ficar se sentindo culpada, porque aquilo deu errado e a culpa é dela, que ela devia ter feito de outra forma. A mulher é mais sensível. Então é uma forma de você proteger a sua esposa. Tome as decisões e traga as responsabilidades para você. Que a sua esposa vai ficar tranquila. Não, tá bom, a gente conversa com o marido, dá as ideias, e ele toma as decisões lá, e já tem experiência. Se der errado, ele assume. A sua esposa vai ficar tranquila para deixar as decisões na sua mão. Mas se você ficar fugindo da responsabilidade de tomar a decisão final, jogando sempre para cima dela, ela vai ficar sempre insegura e vai ficar sempre sofrendo quando essas decisões derem errado. E mesmo às vezes quando vai dar certo, que ela não sabe, mas tomou a decisão, deu certo. Mas o tanto que a mulher não sofreu psicologicamente, e nós, maridos, temos que tentar evitar esse sofrimento para a mulher. Então, tomar a decisão. Ouve a família, ouve a esposa, ouve os filhos e toma as decisões. Às vezes não é tão fácil tomar essa decisão. A gente fica na dúvida também e tal. E se não for algo assim urgente, que precisa dar resposta para ontem, nós, homens, também temos que ter a humildade de dizer assim,
família, ouvi vocês, tá bom, mas o papai vai orar mais para tomar a decisão. E às vezes tem uma decisão que não é tão fácil de tomar assim, né? No estalar de dedo, não. Porque às vezes é uma decisão que pode mudar o futuro da família. Então a família também tem que ter paciência e esperar. Não, tá bom, se o papai disse que vai orar, né? Deixa ele orar e vamos orar com ele também para ver o que é que Deus dirige nessa decisão. E ter paciência, ter calma, não é ficar perreando. E aí, já decidiu? Bora? Vai estar demorando demais. Calma, né? Se o marido não está seguro para tomar decisão, é porque ele não está vendo ainda uma saída melhor. Então deixa ele orar a Deus, ele pedir sabedoria a Deus e tomar as decisões. Ajuda ele também em oração. E um outro ponto importante é não usar desculpas, né? Assumir responsabilidades e ficar dando desculpas são como água e óleo, não se mistura. Então, se eu assumo a responsabilidade para tomar decisões, depois, deu errado, eu vou ficar inventando desculpa. Não é porque você não me deu o conselho, eu lhe perguntei, não foi mulher naquele dia? Você não me disse, por isso que deu errado. Não. Inventar desculpa para culpar os outros agora, não. Vamos ser que nem Adão, não, certo? Abasta o erro de Adão que ele fez lá no começo. Quando ele pecou, que Deus perguntou, o que foi quem fez te abrir os olhos? Né? Comeu do fruto, foi a mulher que tu me deste. Culpou todo mundo, né? Culpou a mulher, culpou até Deus logo. Que você não me deu uma mulher que não era perfeita, tão boa assim, né? Então culpou até Deus, no final da história. Então o homem assuma a responsabilidade e não culpe ninguém. Deu errado, a culpa é minha. Foi você que decidiu? Foi você que deu a palavra final? Foi, então a culpa é minha. Assuma a responsabilidade. Não fique dando desculpa não, certo? Então, irmãos, nós temos que também, um outro ponto importante é suprir as necessidades materiais da nossa família. Não suprir apenas as espirituais. As espirituais são muito importantes, são as primordiais. Temos que suprir as necessidades espirituais no nosso lar, mas também as necessidades materiais. Muitos homens creem erroneamente que suprir as necessidades materiais de sua família é o começo e o fim da liderança familiar. Ou seja, eles acham que é apenas isso. Só isso. Suprir as necessidades materiais, pronto, não preciso fazer mais nada. E às vezes alguns dizem assim, eu trago meu pagamento para casa, as contas estão pagas e a comida na geladeira. Ele fala aqui até da questão da vida sexual também, né? Temos uma boa vida sexual, acha que também isso é tudo. Não, dou assistência à minha família, todas as coisas materiais estão aí, não falta comida, dou assistência sexual também à mulher, então pronto, está tudo resolvido, não precisa mais fazer nada. Não é só isso, irmãos. E ainda tem outro detalhe, não pode ser nada menos do que isso. Se o marido não está dando assistência em casa das coisas materiais, comida, e nem da parte sexual, então ele está servindo para nada, né? Porque não pode ser menos do que isso também. Não é só isso, mas não pode ser menos do que isso. Entenderam isso? Essa ideia? Não pode ser só isso e nem menos do que isso. Isso é o mínimo. Suprir a necessidade da família no sentido espiritual, ou melhor, no sentido material, e suprir a necessidade da esposa na área sexual, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. E além disso, vem o quê? Aí vem a parte espiritual. E aí nós temos que suprir as necessidades também da parte espiritual, né? Ser um líder familiar é certamente mais do que ser um provedor. Mas, por outro lado, não é menos que isso. Deus diz que um marido e pai devem trabalhar com empenho para prover as necessidades materiais de sua família. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, se eu não suprir a necessidade da minha família, pelo menos nesse básico, é pior do que o descrente. Porque temos que suprir a necessidade da nossa família. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 2, do 1 em diante até o 5, diz o seguinte, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Quando Paulo diz isso, irmãos, ele não está dizendo que não case não, viu? Ele não está dizendo que não case. Se alguém consegue viver sem casar, tá bom. Mas, por causa da impureza, não está dizendo que o matrimônio é impuro também não.
A impureza em que sentido? Porque tem gente que, se não casar, vive com uma mulher e com outra, né? Vive na impureza. Ele diz, por causa dessa impureza, para que você não viva nessa impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada esposa, o seu próprio marido. Não fique com uma mulher e outra, e nem a mulher com um homem e outro. Então, por causa dessa impureza, para que não viva solteiro nessas impurezas, então se case. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Há casos em que a mulher fica com raiva do marido e diz, hoje você não vai desfrutar, né? Vai dormir no sofá. Então não tem relação íntima essa noite. E aí, às vezes, no outro dia, outro problema. A mulher, hoje também não, viu? Está de castigo, né? A mulher acha que está fazendo uma vantagem medonha, deixando o homem de castigo na incontinência sexual. E aí, um terceiro dia, a mulher, também hoje você não andou direitinho, não. Então, castigo de novo. Irmã, cuidado. A Bíblia diz, não vos priveis um ao outro, salvo a não ser que seja por mútuo consentimento dos dois, por algum tempo, para vos dedicares a quê? A oração. Então você, não, irmão, meu filho, vamos combinar, né? Então, vamos ter uma incontinência aqui por tantos dias para nós nos dedicarmos mais à oração. Tudo bem, se os dois concordarem. E se o marido disser, não, dá certo, não, deixa tanto de dia, não. E aí? Não dá certo. Não vos priveis um ao outro. Diz aqui, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, você não pode se privar um do outro. Se a mulher está com essa necessidade íntima, o marido tem que ir lá e suprir. Se é o marido que está com a necessidade, a mulher tem que ir lá e suprir a necessidade. Não pode se privar um do outro, não. Por quê? O que é que pode acontecer? Você já sabe, né? Adultério é o que pode acontecer. Se um marido ficar se privando da mulher, ou a mulher se privando do marido, pode acontecer adultério, certo? E aí ele diz, se privar, se quiserem, é por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntares. Não é dizer, vamos passar o resto da vida agora. Não, é por um tempo. E aí depois volta a ter o relacionamento íntimo normal entre marido e mulher. Porque se tiver essa incontinência, Satanás vai tentar. E ele diz, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então não pode se privar um do outro. É uma das necessidades que o marido também tem que suprir da sua casa, da sua esposa, do seu lar. Certo? E aí nem o marido se privar da mulher e nem a mulher se privar do marido. Então, temos que ficar atentos também a esse detalhe. Às vezes a gente pensa que isso... irmão, não pode falar sobre isso, né? Estamos na igreja, né? Quem foi que estabeleceu o casamento? Quem? Foi Deus, não foi não? Adão e Eva. Quem fez o casamento de Adão e Eva? O padre foi? Ou foi o pastor? Foi não, irmão, foi Deus. O casamento ele é feito diante da maior autoridade local. Qual era a maior autoridade do céu? Deus. Foi Deus que fez o casamento de Adão e Eva. E aí Deus disse o quê? Adão e Eva. Olha, vocês vivam sem relacionamento íntimo. Foi? Não. Olha, tem que crescer e multiplicar e tem que encher a terra. Não é não? Então esse relacionamento dentro do casamento não tem nada de errado. Nenhum pecado. As pessoas é que têm demonizado isso. Porque têm feito de forma errada. Por isso que Paulo começa dizendo aqui, olha, se você consegue viver sem tocar em mulher, tudo bem. Mas se não, se é para viver na impureza, então case. E aí tem o seu marido, no caso da mulher, e a mulher ter o seu marido e o marido ter a sua mulher. A sua própria mulher. Não é ficar com 2, 3 mulheres também não. É a sua própria. Cada um tem a sua própria esposa. E cada mulher, o seu próprio marido. Cada um ter o seu. Não é ficar tomando as dos outros também não. Tem que pedir a Deus e assim ter o
O homem ter a sua própria esposa e a esposa ter o seu próprio marido. E essa é uma das necessidades também da família que precisam ser supridas, né? O marido supra a necessidade da esposa nesse sentido e a esposa supra a necessidade do marido também nesse sentido, certo? Esse negócio de ficar com briguinha e dizer, não, hoje não tem não, que você me fez raiva, cuidado. Cuidado, porque a raiva pode ser maior depois, viu? E aí, então, se Deus criou para ser assim, irmãos, então, desfruta dessa forma, certo? Suprir em primeiro lugar, o marido tem que suprir em primeiro lugar quais necessidades da família? Qual? Espiritual, não esqueça, espiritual. Depois, necessidades materiais da família. O marido tem que suprir. E o homem bíblico, sempre lembrando, hein? O homem descrente, ele não vai ter essa visão. Ele não vai ter essa obediência a Deus. Nós estamos falando para homens crentes, que têm o Espírito Santo de Deus. Se você não faz isso ainda, você não supra as necessidades espirituais do seu lar e nem as necessidades físicas, materiais, peça a Deus sabedoria e disposição para suprir o mais rápido possível. Porque você pode perder o seu casamento, pode perder a sua família. E aí depois, às vezes, o homem diz, a culpa é da mulher. Você é o cabeça. Se você está dirigindo um carro e algo dá errado, Deus o livre, um acidente, a culpa é da mulher que vem no banco passageiro? Hã? Quem está dirigindo não é você, rapaz. Como é que você vai culpar a mulher que está no banco passageiro? Tem lógica? Não tem lógica. Não é você que está na direção? Então, nós, homens, é que estamos na direção do nosso lar. Nós é quem temos que fazer a coisa dar certo. Com a ajuda de Deus, né? Com o auxílio de Deus, com a direção de Deus. E aí, para isso, precisamos pedir a Deus. Porque em nós mesmos, irmão, nós não temos capacidade, não. Por mais, às vezes, autoritário que a gente pensa que seja, por mais princípios que nós recebemos da nossa família quando criança, nós não temos a capacidade de liderar uma família, não. Em nós mesmos, não. Ainda mais nos caminhos de Deus. Ó. Não, porque eu nasci cheio de... Eu fui criado, né? Educado cheio de regras e limites e ordem na disciplina. Então eu tenho capacidade de dirigir a minha família de maneira espiritual. Tem não, viu? Tem não. Só Deus é quem pode dar essa sabedoria. Só Deus. E nós precisamos pedir a Ele. Que a Bíblia nos ensina. Quer sabedoria? Faz o quê? Peça a Deus. Peça a Deus. Que Ele a todos dá liberalmente. Nada lhes impropere ser-lhe-á concedida. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai dar sabedoria. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre o restante desse dia, a Tua proteção, o Teu cuidado. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, ó Pai, a nossa vida diária, como devemos viver para Te agradar e fazer a Tua vontade, glorificar o Teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, pelas chuvas que o Senhor tem enviado sobre a terra. Sabemos que é dádiva do Senhor, porque não merecemos tanta misericórdia, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Pedimos, ó Pai, um coração grato, para cada dia sermos gratos ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para conosco. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe.